Estamos começando mais um podcast da Arte de Atender. Esse é o nosso terceiro episódio, a gente está encontrando o tempo aqui, a gente está com a mesma roupa por pura coincidência. Brincadeiras à parte, estamos começando o nosso terceiro episódio, onde a gente vai falar de canais de contato e gestão operacional numa operação de CX. Então, o objetivo aqui hoje é a gente falar um pouco da jornada end-to-end, quando a gente vai tratar suporte ao cliente no dia a dia ali das operações de CX. Então, retomando, eu sou o Gustavo Pedra, sou um dos sócios da Arte de Atender, sou gerente sênior de CX do Nubank também. Estou aqui com... Bruno Caroni, sócio e fundador aqui da Arte de Atender também. Um prazer de novo estar com vocês aqui. E pronto para qualquer pergunta, pode mandar. Gustavo Sayago, também sou um dos sócios cofundadores aqui da Arte de Atender e também atuo como gerente sênior também no Nubank. Muito bom. Então, bora para a pauta de hoje. O objetivo vai ser a gente falar um pouquinho dessa jornada de quando o cliente precisa falar com o atendimento, quando ele entra em contato com... Ele precisa de algum apoio. Então, vamos só dar um passo atrás aqui. Experiência ideal do cliente. Ele nem precisa falar com você. Ele resolve o problema dele sozinho, ele encontra a informação, ele usa o produto, ele usa o serviço de uma forma tranquila. A partir do momento que isso não funciona, que eu tenho alguma fricção, que eu tenho algum problema, ele vai buscar uma informação. E aí a gente tem uma primeira etapa dessa jornada, que é o cliente buscando algum canal de contato para encontrar essa informação. Que pode ser no site da empresa, num aplicativo, ou ele já vai ligar direto, entrar em contato com algum canal, mas em geral ele vai fazer alguma pesquisa para tentar encontrar essa informação sozinho para não depender de alguém. É razoavelmente o padrão. Como que geralmente é esse início de experiência aí, Caroni, Sayago? O que vocês entendem que é para que esse primeiro momento seja eficiente, o que precisa ser feito? O que você precisa garantir para que você tenha o máximo de retenção nesse momento? O cliente procurou informação e ele achou. O que você precisa construir dentro de uma operação de CX para viabilizar que isso aconteça? Acho que o primeiro ponto de todos, e um dos mais importantes, é você ter pessoas o suficiente para atender a sua demanda. Isso é distribuído por canais, porque o seu cliente, quando ele entra em contato por telefone, ele não quer ficar esperando 5 minutos para ser atendido. Pelo contrário, alguns segundos. Quando ele entra por chat, WhatsApp, talvez ele tenha um pouco mais de paciência, ele vai te mandar uma mensagem, vai trabalhar, vai conversar com outras pessoas. Por e-mail, por exemplo, ele é uma coisa que ele pode te mandar de manhã, ele espera o retorno à noite, quem sabe, né? Então, essa expectativa do cliente que vai ditar, na verdade, o quanto de gente que você precisa ter para atender, para reduzir esse tempo ou aumentar esse tempo de acordo com os canais. Então, esse é o primeiro ponto, entender esse nível de expectativa para você adequar o seu staff, adequar a quantidade de pessoas que você precisa ter para entregar essa boa experiência. Só vou fazer um paralelo antes, que eu acho que uma pausa do merchan. Não, mentira, mas é só um paralelo que talvez eu também não fui tão claro no que foi a primeira pergunta. Desculpa, mas então vou voltar aqui, tá? Mas é só você prestar atenção que você vai captar o que eu estou querendo dizer. Existe uma primeira etapa... Vou pegar pipoca, peraí que eu vou pegar pipoca. Existe uma primeira etapa da jornada do cliente, que é ele buscar informação sem precisar da interação humana. Eu acho que você deu um passo além, ele já foi para o canal de contato, né? Eu estou falando um pouco daquele momento onde ele vai buscar na FAQ, no site e tudo mais, e que, idealmente, você já vai tentar reter esse contato do cliente para que ele resolva o problema dele sozinho, né? Porque ali é o melhor dos mundos ainda, que nem você comentou. Na hora que ele entrar em contato, eu preciso estar bem dimensionado, eu preciso ter a equipe adequada em cada canal de acordo com o que ele geralmente procura. Mas antes disso, eu ainda tenho uma etapa super relevante, que é o volume de pessoas que procuram a minha informação e que, se ela encontrar, eu economizei dinheiro, porque eu não precisei ter uma operação para suportar, né? Então, a minha pergunta é um pouco nessa linha da parte da uma FAQ bem estruturada, as informações que eu tenho no meu site, que eu tenho no meu blog, às vezes nas minhas redes sociais. Acho que estratégia que a gente monta para poder ser eficiente nessa linha, né? Acho que é um pouco dessa parte de conteúdo disponível. Então, deixa eu retomar aqui, porque eu fiz a resposta errada. Nessa linha, acho que assim, como você mesmo falou, as FAQ, né, que são as perguntas frequentes que normalmente a gente mapeia através dos contatos. Então, esse cliente ele já perguntou, já fez essa pergunta, a gente pega e coloca no site, no aplicativo, de alguma forma, para deixar mais explícito ali para ele.
Outra maneira que eu tenho feito bastante é ser proativo com o cliente. O que é isso? Quando eu sei que ele vai me ligar, eu antecipo isso e comunico ele de alguma forma. Tá? Seja via e-mail, seja via push, seja via SMS, sinal de fumaça. De alguma forma, eu acho esse cliente, vou lá e falo para ele o que ele precisa saber sem antes ele... antes que ele tenha que tente entrar em contato ou tente procurar informação. Uma outra coisa que eu acho que é importante é que nessa métrica, para mim, o contact rate é um dos mais relevantes. Tá? Então, assim, se ele está entrando em contato por um processo, uma dúvida específica, esse processo não está adequado. Então, eu preciso rever a jornada desse cliente para entender onde é que eu falhei ali, onde que não tem contexto, né? Contextualizar esse cliente durante a jornada dele, durante o uso dele daquele produto ou serviço, para que ele não tenha que entrar em contato. O que eu tenho feito bastante com a minha equipe recentemente é quebrar o contact rate por jornada. Então, é muito comum você ver o contact rate de abertura de um produto em específico, né? De um cartão de crédito. É muito fácil você fazer o cartão de crédito. Agora, qual é o contact rate de faturas? Qual é o contact rate de entrega de cartão? Qual é o contact rate de ativação de cartão? Para isso, você vai criando denominadores e numeradores que fazem sentido para você medir aquele atrito na jornada. Então, um exemplo de fatura que eu dei, qual que seria um cálculo adequado? Faturas emitidas, dividido, né, que é o denominador, e contato sobre fatura, o numerador. Então, dessa forma, eu tenho contact rate de faturas, contact rate desse processo, dessa funcionalidade do cliente. E assim a gente consegue mapear bastante. Porque quando você olha o volume de contatos, possivelmente, dúvidas de fatura, alguma coisa, ele pode ser pequeno lá no montante. Mas quando você proporcionaliza esse volume de contatos pelo denominador certo, possivelmente você pode ter um atrito ali que você não estava enxergando, que ele estava invisível ou distribuído por uma série de motivos de contato. Então, acho que assim a gente vai meio que amarrando as coisas e vai melhorando a jornada do cliente e testando, né? É super importante você testar. Cara, fiz essa melhoria, funcionou, não funcionou, está refletindo em mais contatos ou não. Não, então... Perfeito. E em cima disso tem um outro indicador que é super importante e ajuda nesse processo, que é qual a sua assertividade e qual que é a sua deflexão para cada conteúdo que você disponibiliza. Então, se eu consigo mensurar que um cliente ele passou por uma página da FAQ, mas a partir daquela página ele entrou em contato com a minha operação, significa que aquele conteúdo não foi eficiente, ele não foi suficiente para o cliente resolver o problema dele. Agora, se eu tive 1000 clientes entrando em contato, passando por aquela página e 100 entraram em contato, 90% de retenção, 90% de solução que foi dada, eu posso... estimar ou ter a premissa de que foi eficiente aquele conteúdo, se ele não entrou em contato a partir daquele conteúdo, né? Então, são formas da gente metrificar se o conteúdo que está disponível ele tá de fato adequado e sendo eficiente para o negócio. É curioso, desculpa te roubar não, aqui, só para pegar o gancho aqui. Não, só para pegar o gancho, porque eu já vi em várias empresas que as empresas elas não mensuram os acessos de perguntas frequentes. Então, ela tem lá, normalmente, as perguntas frequentes no site, só que ela não fez o tagueamento daquelas telas, daquelas perguntas, daqueles acessos para mensurar o volume de clientes visitando aquela pergunta. E essa negligência ela acaba por dificultar bastante você orientar o cliente, porque possivelmente você pode colocar links nessas FAQs, porque depois que ele tenta se auto-responder, né? Você pode colocar um link direcionando ele para a jornada correta. Então, você consegue ali, no meio dessas FAQs, fazer os entry points, que a gente chama, corretos, para direcionar ele. Uma coisa que eu também via muito, as FAQs, elas acabam aqui, a pessoa precisa voltar toda a árvore de FAQ para começar uma jornada de novo. E isso você tem um drop absurdo no processo. Outra coisa que eu vi muito relevante é que a gente colocava, às vezes, links na FAQ, nas perguntas frequentes, direcionando ele para o YouTube, direcionando ele para outros sites. O que acontece com isso? É legal, no sentido de que você está tentando instruir ele de outras maneiras. Né? No YouTube, você consegue ser mais
educativo, você consegue ter mais profundidade. Só que o que você não consegue? Traquear o que aconteceu com esse cliente. Então, se ele foi para o YouTube, você não sabe se ele vai voltar. Você não consegue ver se ele voltou, se ele fez a jornada. Até você consegue, tá? Tem formas de você achar esse número, mas ele fica mais difícil de você enxergar. Então, idealmente, você não joga o seu cliente, não direciona o seu cliente para fora do site, para fora do aplicativo. Pelo contrário, você direciona ele para dentro do site, para a jornada correta, para o lugar correto que ele estava tentando buscar anteriormente, na verdade. Até para aumentar as chances dele utilizar outras funcionalidades do teu aplicativo. Pode até fazer uma compra, no caso de uma fintech, né? Utilizar mais o cartão e por aí vai. O que eu ia falar em algum momento ali da jornada, ainda pegando essa parte inicial da jornada, a gente fala muito das mensagens automáticas, né? Falamos da FAQ, né? Da FAQ, que são perguntas frequentes, mas um outro método também muito utilizado por praticamente todas as empresas hoje em dia são as mensagens automáticas, né? Robotizadas e tudo mais. Acho que dei 2 pontos principais aqui. Obviamente, no olhar de uma empresa, elas buscam também uma questão de eficiência, né? Obviamente, não podemos deixar de falar, uma redução de custo quando a gente também combina de enviar mensagens automáticas, depender de razões de contato um pouco mais simples, que são mais fáceis de ser resolvidas, buscando também eficiência para o processo. E aí, já pegando o gancho do segundo ponto, que muitos, às vezes, têm aquele viés de, putz, eu não quero receber um robô falando comigo, né? Óbvio que agora tem inteligência artificial que cada vez traz uma personalização muito eficiente em cima disso. Porém, ao mesmo tempo, eu vou falar até por mim, sei que muitas pessoas também veem dessa forma, muitas vezes a mensagem automática ela acaba por responder você muito mais rapidamente do que um agente humano, vamos dizer assim, responderia. Então, acho que vale tirar também um pouco desse viés que às vezes as pessoas têm, as empresas também possuem, em que, não vou mandar uma mensagem automática porque o meu cliente não vai gostar, a satisfação dele não vai ser boa. Pelo contrário, muitas vezes você está com pressa, você quer ser facilmente, rapidamente respondido, e a empresa programa uma mensagem automática que poderia estar numa FAQ, mas às vezes ele não passou pela FAQ, e foi também, teve a mesma eficiência do que poderia ter um agente humano. Então, muitas vezes isso também é uma boa resolução para alguns problemas que possam existir. Então, sempre bom ficar atento a esse ponto. Não, perfeito ponto. E é importante ressaltar que quando a gente fala de automação na resposta para o cliente, cada processo ele tem uma jornada específica, cada produto seu, cada demanda do cliente vai gerar uma jornada específica e você precisa buscar ser eficiente nessa jornada. Senão você entra naquele loop infinito de respostas robotizadas, automatizadas, que geram uma experiência péssima para o cliente. Então, aqui o ponto é, use a tecnologia a seu favor. Utilize o que tem de inteligência artificial, o que tem de empresas já com uma automação de bots eficientes, mas colocando inteligência por trás disso. Porque senão você entra numa lógica de colocar um looping tentando defletar esse cliente para que ele não entre em contato com você, mas você gera insatisfação, você gera irritação e quando ele entra em contato ele já está num pico de estresse que coitado da operação que vai receber esse cliente, que ele já está puto na hora que ele entra em contato, né? Então, esse era a próxima etapa da jornada, né? Que é a informação que está disponível via FAQ, via site, via blogs, enfim, para ele resolver o problema. Se ele não conseguiu, ele vai entrar em contato por um canal que pode ter uma resposta automatizada para, mais uma vez, tentar responder ele de uma forma eficiente. Mas com esse cuidado que eu comentei de evitar um loop infinito em cima desses bots que a gente acaba vendo muito. Tanto bots quanto URAs no telefone e tudo mais, né? Isso que eu ia falar, né? A gente estava falando bastante de chat aqui, né? Ou possivelmente WhatsApp. Mas a URA também, né? Não tem nada pior que aquilo. Diz que 1 para falar não sei o que lá. Diz que 2, diz que... Quando você vê, você está no 15. Você nem lembra... Você já aperta o 9 direto para falar com a gente. E aí você nem lembra o que era 1. Aí você já está no 15, aí você disca 15, aí você vai para o lugar errado, aí você tem que voltar para o menu principal. Cara, é um looping ali que você fica extremamente irritado e assim o pior, né? Quando você está irritado, está no chat, a sua equipe de atendimento, no máximo que ela vai ver é um caps lock, né? Agora, quando você está no telefone, sua equipe de atendimento vai ter que escutar. O tom de voz aí, jogo de cintura. E aí pode ser até pior. Então, eu ouso dizer que é muito mais sensível o telefone, né, para ter uma jornada correta de atendimento do que propriamente o chat ali para isso, né? O ponto importante também é que você não tem uma mensagem automática no final de uma árvore de URA. Se você entrou em contato para falar com a empresa
que ela não te jogue para uma área que diz que 1, 2, 3 e depois no final fala assim, esse processo agora é só para o WhatsApp. Cara, eu já liguei aqui, eu já quero, agora eu quero seguir. Não é possível que é a rua sem saída, o famoso rua sem saída, né? E aí você tem que falar, cara, não é possível, eu perdi 15 minutos aqui e agora não tenho como falar com ninguém. E o que tem de empresa fazendo isso não está escrito, hein? Exato. Exemplos práticos. E aí eu acho que esse é o ponto claro de empresas que não estão centradas no cliente, que estão olhando a operação simplesmente como um custo. E não quer, é proposital. Muita empresa é proposital, ela não quer que você fale com a operação, porque isso vai gerar custo, e ela te inibe. E isso vai gerar o quê? Isso aconteceu comigo recentemente. Eu não consegui, olha que eu sou... eu me esforço. Eu falo, cara, eu trabalho com isso. Eu vou tentar encontrar um caminho. Eu entrei numa URA dessa infinita, entrei num bot de WhatsApp, num fluxo infinito lá. Falei, cara, qual que é meu caminho? É ouvidoria e reclame aqui. Eu vou direto para essa instância. E torce para alguém responder nessa instância. Não respondeu até hoje. Mas, cara, acho que qual que é o ponto, né? Se você não dá esse... Acho que, e entrando nessa linha de canais de contato. Se eu disponibilizei um canal de contato, eu preciso atender este canal de contato, né? E o WhatsApp, por exemplo, que é um canal muito utilizado pelas empresas e que é muito fácil você colocar bots automáticos ali e tudo mais, ele não é um canal para bot. Tipo, você pode acrescentar o bot, mas em algum momento você tem que dar alternativa para essa pessoa interagir com a tua operação, se for necessário. Mesma coisa para o telefone. Eu liguei, eu quero falar com alguém. Dar a opção de canais que você possa atender, que você tenha a capacidade de atender, é fundamental. Se você não consegue atender no telefone, não ofereça este canal de contato e foque no canal que você consegue suportar. Então, acho que, só para a gente retomar a linha de raciocínio aqui, a gente está falando de jornada do cliente. Nesse início, que ele precisou de um apoio, ele buscou a informação, às vezes ele não vai ter encontrado nas fontes ali de FAQ, o site, entrou em contato pelos canais que estão disponíveis, ele pode receber eventualmente uma resposta automática, como o Sayago comentou, e talvez essa resposta automática não resolveu o problema. E aí entra a próxima etapa dessa jornada, que é o cliente prefere continuar a seguir para falar com uma interação humana. E a próxima etapa dessa jornada, ela tem um primeiro indicador que é super importante, que é o tempo da primeira resposta, né? Que a gente chama de FRT, enfim, que é o first response time, que é o tempo que o cliente está esperando para ele ser atendido por um humano. Então, eu mandei uma mensagem, eu fico esperando ali. E cada canal tem uma sensibilidade para esse tempo de primeira resposta. É isso que eu queria explorar um pouquinho antes de chegar na parte do atendimento da operação em si. O quão sensível você entende que um cliente Essa eu já respondi. É verdade. Mas podemos explorar aqui. Essa eu respondi. Aí a gente corta e pega aquela que eu respondi errado e joga para... Então você corta que eu vou estar sem tempo, já. Mas eu posso comentar aqui um pouquinho. Acho que o Carone até, como eu disse aqui, já comentou, mas tem uma série de canais de contato que a empresa deve optar de acordo com o seu público e de acordo com a demanda que ela gostaria também de atender, da capacidade que ela pode também explorar, né? Se hoje ela consegue contratar uma equipe grande, robusta, ela pode explorar mais canais online. Por que canais online? Porque normalmente no canal online o tempo de resposta é mais curto, né? Justamente os clientes esperam que a resposta seja mais rápida, venha mais rápido. Exemplo de um canal online, o chat, o WhatsApp, por exemplo. O próprio telefone, com certeza, é um canal online. Já a gente pode explorar canais offline, como o próprio e-mail, né, nesse caso. Então, o e-mail normalmente pode demorar uma seriedade de algumas horas, por exemplo, para ser respondido. Então, a empresa pensa muito dessa forma de como ela vai atender o cliente de acordo com também o que ela pode prover a ele, né? Então, acho que tendo isso muito bem azeitado ali dentro da empresa, ela tem que saber optar por qual canal ela vai ser responsável para que também não haja crises que podem também manchar a imagem dela, né? É muito comum, né? Na pandemia aconteceu muito isso, né? Claro que por uma infelicidade, mas também continua acontecendo, que é aquilo, estamos passando por uma indisponibilidade, estamos com poucas pessoas na operação e, portanto, a sua chamada vai demorar. E, portanto, vamos demorar para responder a sua chamada. Então, isso acontece bastante e isso é um problema de forecast, né? Mas a gente pode falar daqui a pouco sobre isso aqui. Já quer pular mais um. Agora, sabe o que eu me lembrei, cara? Tem uma mensagem automática que eu adoro, que é aquela mensagem automática quando ela vai te atualizando do seu caso.
seu caso está em processamento, seu caso chegou na área responsável, seu caso foi resolvido, entraremos em contato em breve. Tá? Quando normalmente você tem aquele, o que a gente costuma chamar de caminho ruim, ou bad path, numa operação, é que normalmente o seu ticket, né, ele vai parar no back-office. E quando ele vai parar no back-office, em muitas empresas, ele fica no limbo, né? Só Deus sabe quando ele vai ser devolvido para você. Se você tem um processo correto, você tem essas mensagens automáticas dando status do andamento do seu caso. Essa é a melhor mensagem automática que eu particularmente gosto, porque eu vou sendo atualizado, já que não resolveram no primeiro contato, né? Que eles me atualizem ao longo do andamento desse ticket, né? E o back-office ele é bem sensível por isso, né? Senão, se você não tivesse essas atualizações e updates para o cliente, ele acaba gerando mais rechamada. E esse contato ele fica caríssimo. O cliente te liga 5 vezes para saber do status e o que acontece? A pessoa lá, o N1, né? A primeira interação do cliente, normalmente não tem informações desse ticket, e ela fica te enrolando lá, ela fala que ela não tem informações e que daqui a pouco a empresa vai entrar em contato e, portanto, você fica rechamando lá e você não tem updates. Então, acho que esse é o melhor processo de você sempre mandar updates, da medida do possível, reduzir a quantidade de tickets em back-office, que você consiga trazer, e isso é uma oportunidade de ser analisada, por que meus tickets estão indo muito para back-office, como é que eu trago essa solução para o primeiro contato. Normalmente é uma questão de ferramentas, né? Então, tem algumas empresas que é muito comum o famoso Alt-Tab, né? Então, eu via isso em telecom, no mercado de telecom, o mercado é muito antigo e aconteceu muitos M&As, né, no caminho, então muitas fusões de empresas e tal. O que acontecia é que a pessoa do atendimento ela tem 5, 6, 7 front-ends, 7 sistemas ali para ir consultando quem é você. Porque você pode ter possivelmente um cadastro na parte de telefone móvel, uma parte de telefone fixo, na de internet, né, na de TV. Então, e nessa, o operador fica no Alt-Tab lá, Alt-Tab, que ele vai consultando 5 telas diferentes. Né? Isso acaba com a energia do operador, porque demora muito, muitas vezes o sistema não atualiza. Então, o sistema operacional é super importante para você garantir esse SLA que você está falando aqui, que vocês estão falando. Eu consigo atender rápido se o sistema ajudar. E para ele ajudar, você precisa trabalhar em melhorias para ele. Senão, cara, não vai dar certo. Não, você ia comentar que é uma ineficiência da jornada interna, né? Do fluxo interno. Uhum. E isso, você falou, acaba refletindo no agente, né? Na pessoa que responde, que consequentemente reflete no teu cliente que está sendo atendido. Então, com certeza, o operador já vai estar emburrado, vai estar bem pé da vida que não tem essa informação. Tanto o cliente não vai receber, como também a informação, ao ser passada ou não ser passada, vem daquele jeito, né? O que eu ia só comentar também é a respeito das jornadas, e isso pode vir de um leque mais amplo, e um ponto bem crítico para ser sempre considerado, é que nessa construção, o Pedra falou muito bem, do ciclo da jornada, de cabo a rabo, né, o end-to-end, o que acaba acontecendo em algumas empresas, essa jornada é construída a várias mãos. O que não é ruim se for feita uma governança muito bem feita. O que acontece é que, às vezes, cada um está olhando para um touch point daquela jornada e as informações acabam se tornando totalmente divergentes. O Pedra deu um ótimo exemplo aqui, que ele ficou num looping infinito, ficou num vício infinito ali, não vai e volta, não vai e volta. Então, se a empresa e as áreas não se atentarem a isso, a experiência vai ser péssima. Então, acho que um ponto bem importante é ter essa governança, pelo menos garantir que tenha um ownership ali, alguma área, alguma pessoa tem um ownership dessa jornada de cabo a rabo e consiga garantir, com o olhar mais amplo, que aquela jornada vai ser vai passar uma experiência interessante para o cliente, né? Então, acaba não acontecendo essas fricções. Você me lembrou, não sei se você reparou, né, Pedra, que a gente acabou já destoando da sua pergunta e já estamos indo para uma... Eu já desisti, já segue a vida, que o papo tá bom. Uma coisa vai levando a outra, né? A gente vai seguindo. O outro ponto que vale para o back-office também, mas a gente criticou bastante a URA e dessas coisas que não tem fim. Uma outra coisa que é péssima também, que eu particularmente odeio, eu sei que os clientes odeiam, porque eu já fiz uma análise em cima disso, as transferências. Nossa, que coisa ruim, né?
Uma vez eu fiz uma análise que cada transferência caía 3 pontos percentuais de satisfação. Tá? Então, e às vezes, assim, como o processo está mal desenhado, acaba que há necessidade de fazer uma transferência. Esse é um processo mal feito, mas que a transferência é necessária e que, no final das contas, pode ser que dê certo lá, quando chegar na célula certa ou na pessoa certa, pode ser que dê certo. Agora, o outro ponto é quando a transferência ela é indevida, né? Porque tem manobras ali da operação, esse caso está muito crítico, deixa eu jogar para outro, deixa eu não quero morrer com esse cliente aqui, porque a pesquisa vai vir para mim, eu sou cobrado por isso, né? E depois, no final, quero me livrar desse ticket, quero me livrar desse cliente, passo para o colega lá do lado. Muito comum, né, para quem trabalha em operações, já viu isso muitas vezes. Acontece muito na Rússia, né? Aqui não acontece. Eu quase não vi isso em todas as empresas que eu passei. E aí, o que foi muito interessante como uma solução que a gente fez lá no Mercado Livre ainda, e era em chat, não era em telefone, se eu não me engano. Quando chegava essa transferência para a outra célula, ou a célula par ali, a pessoa que recebeu a transferência, ela tabulava se essa transferência foi devida ou indevida. Porque é muito difícil você traquear, né? É muito difícil você monitorar esses tickers. Transferência para lá, transferência para cá. Você sabe que existe esse processo de transferência e você não sabe qual parte da transferência está errada. Então, se o operador te ajuda tabulando se essa foi certa ou foi errada, ele já te dá mais insumos para você fazer uma boa gestão de equipe de gestão operacional. Então, não só se ela foi devida ou indevida e por quê. Claro que você não vai colocar 500 motivos do porquê, mas 3, 4, 5 motivos no máximo do porquê que ela foi devida. E até te ajuda isso a entender o porquê que possivelmente o cliente foi parar no lugar errado. Então, você revisa não só a jornada do ticket na operação, mas você pode revisar de onde o cliente veio que ele foi parar na célula errada. Será que eu disponibilizei o canal de contato certo para ele, onde ele pesquisou? Será que está no telefone certo? Será que a entrada do chat por onde ele entrou faz sentido? E aí fomos evoluindo naquela época, já deve estar muito melhor que isso, fomos evoluindo naquela época que quando o cliente entrava por chat, ele chegava contextualizado para o operador. O operador sabia por onde ele tinha passado. Então, se ele passou por uma pergunta frequente e não foi atendido, quando chegava no operador lá, ele sabia que ele já tinha tirado aquela dúvida. Então, ele não precisava perguntar de novo sobre aquele problema, né? Já chegava, a última tela que ele passou foi essa daqui. Cara, já mata meio que a charada para o operador que conhece o produto, né? E as pessoas que estão lá no front de atendimento conhecem muito do processo, do produto, dos clientes. Então, ela já praticamente mata ali, sem ficar fazendo perguntas que já foram respondidas anteriormente. A pior coisa também é você chegar lá, aí você faz todo o seu PID, né? E cada empresa chama de um nome, mas as validações de segurança, aí você faz isso na URA. Aí você chega pro atendente e ele te faz as mesmas perguntas. Cara, você quer morrer. Você fala, cara, por que eu falei isso na URA e você está me perguntando de novo? Além do que, né, no mundo de LGPD, naturalmente, o seu operador não deveria ter o seu nome completo, o CPF, data de nascimento, nome da mãe, tudo isso na mão dele. Isso aí são informações pessoais suas, né? Então, legal você falar isso na URA, responder seu CPF e tudo mais, mas que a equipe de atendimento tenha limitações para ter as suas informações pessoais, né? Porque acontece naturalmente muitas fraudes com o seu CPF, RG e tudo mais, né? Então temos que tomar esse cuidado também para não expor o cliente dessa forma. Não, perfeito. E aí tem outros mecanismos de fazer isso acontecer, que é você ocultar essas informações e você ter parte das informações. Aí tem outros mecanismos, né? Mas eu acho que, voltando então, acho que vocês avançaram um pouquinho na jornada. Agradeço por já avançarem no tema. Mas só para a gente manter a linha de raciocínio e garantir que está todo mundo entendendo por onde da jornada a gente está passando, né? Putz, o cliente buscou a informação, não encontrou, entrou em contato, recebeu uma resposta automática, não conseguiu, tentou falar com o humano. Tem aquele nível de serviço que é o tempo da primeira resposta que ele fica esperando. Aí vocês comentaram muito bem do quão bem dimensionada a minha operação está para esses canais, para ele conseguir responder isso dentro de um tempo esperado. Então, como o Sayago bem comentou, canais online ali, digitais real-time,
existe uma expectativa de pouquíssimo tempo para você ser respondido. Canais mais offline, um e-mail da vida, você tem um tempo maior de tratativa, mas existe essa mensuração do tempo da primeira resposta que vai impactar na satisfação do cliente. Dependendo do meu tempo de espera, eu vou estar mais ou menos satisfeito no final desse atendimento. Ou vai ser muito mais difícil da operação reverter a minha percepção. Se eu já estou aqui há 40 minutos esperando no WhatsApp uma resposta e eu estou com pressa, por mais que a operação resolva o meu problema, eu já vou estar levemente estressado. E aí, talvez, numa pesquisa de satisfação, eu já vou dar uma nota mais baixa. Então, existe sim uma correlação de tempo de primeira resposta com satisfação. Dá para reverter? Dá, mas é mais trabalhoso para a operação. Aí entra essa parte da jornada que vocês comentaram do atendimento em si, que é o quão preparada a minha operação tá para dar tratativa na primeira resposta, ou eventualmente ela precisa transferir ou faz transferências indevidas até que esse problema de fato seja resolvido. Dentro dessa etapa entre interação com o primeiro operador até o último que resolve o problema, se é que passou por mais de um, existem várias outras métricas que é possível medir, mais complexo, mas é medido, que é o tempo de espera que o cliente ficou esperando o agente responder. É o tempo que, se é um canal como um chat, como um WhatsApp, você manda uma resposta, eventualmente o cliente demora para responder, porque ele foi fazer outra coisa e o ticket fica lá aberto, e aí o cliente vai lá, demora 1 hora para mandar mensagem de novo depois. Toda essa jornada, você tem tempos de espera, que se você metrificar, você começa a entender também dentro dessa jornada que oportunidades você tem. Será que eu deveria mandar um push para lembrar um cliente quando eu mando uma mensagem? Ou... será que depois de determinado tempo, vale a pena eu fechar o ticket porque o cliente de fato desistiu e eu fico com aquela pendência aberta ali? Então, essa etapa da jornada é super interessante de analisar esses tempos, se tiver o dado, para entender oportunidades de fato, né? E no meio de tudo isso, obviamente, a eficiência que a operação está tendo, o nível de conhecimento para resolver o problema do cliente, evitando transferências, utilizando a métrica de First Contact Resolution, de resolução no primeiro contato ali, que seria o ideal, né? O ticket caiu para a pessoa certa, que está capacitada para aquilo, com informações da jornada, que nem o Carone comentou, para resolver o problema do cliente. Então, acho que ali a gente passa um pouco por essa etapa geral. E aí eu trago uma outra pergunta, eu queria ouvir um pouco do Sayago, que eu sei que no Nubank ele estava trabalhando um pouco em cima disso também. E às vezes isso acontece muito, o efeito bola de neve na operação, quando você está com um canal muito cheio, demora para ser respondido, o cliente entra em contato por outro, você vai gerando vários efeitos. E mesmo que um ticket ele é finalizado, nem sempre isso significa que o problema do cliente foi resolvido, porque às vezes ele desistiu, ou porque às vezes a operação falou para ele alguma coisa, ele falou, putz, eu não vou sair do lugar aqui, tá ok, obrigado. Cansei. E finalizou. O que isso aparece para uma operação? Ticket resolvido, ticket finalizado. Resolvido uma ova. O que vai acontecer? Eu vou gerar um recontato em algum outro canal, e aí você tem que trabalhar esse índice de recontato depois. E geralmente, quando o cliente ele não consegue resolver o problema dele em canais mais offline, um e-mail, ou mesmo um chat que ele é real-time, mais coisa, o que ele vai fazer? Ele vai ligar. E uma operação de telefone ela é altamente sensível. E aí eu queria ouvir um pouco de você, Sayago, essa parte da jornada, quando a gente fala de uma operação de telefone, as complexidades e os desafios que a gente tem para garantir uma boa experiência num atendimento de telefone, né? Porque a expectativa ela é muito maior para tudo. O tempo da resposta, a capacitação do operador, porque você está ouvindo a segurança que ele tem daquele processo, daquela informação, você sente no tom de voz da operação, né? Então, ouvir um pouco dessa percepção sua com o canal de telefone. Boa, legal. Eu acho que o Carone trouxe um pouco isso ali quando ele falou da URA até e tudo mais. Acho que falando na perspectiva do agente, do operador, acho que o perfil dele tem que ser uma pessoa muito flexível, né? Com bastante jogo de cintura e com um tom de voz bastante adequado. Né? Por quê? Porque pode ser uma ligação, né? Uma pessoa que está bonzinho, o cliente está ali tranquilo, mas ao mesmo tempo pode ser aquele cliente mega atritado, como o Pedra exemplificou aqui, já ter passado por vários canais, encheu o saco, agora vou tentar pelo telefone dessa vez. Normalmente, quando chega pelo canal de telefone, pode ter acontecido alguma fraude, ou alguma questão de segurança, que aí realmente não tem nem o que comparar, né? Algo que mexeu no bolso dele, alguma questão que foi atritada. Então, acho que olhando para a perspectiva do agente, do operador, com certeza é algo essencial para a escolha dessas pessoas que vão fazer essas tratativas com os clientes.
E no ponto de vista dos clientes, é claro que a gente sempre olha para o canal de telefone também como um canal que, a depender do dia a dia daquela pessoa, é algo mais fácil para ela entrar em contato. Vou aqui, hoje em dia estou com o celular ali na mão, entro no Viva Voz, eu estou dirigindo. Eu vou ligar ali e consigo falar ao mesmo tempo, né? Normalmente, não fico ali no chat esperando o cara responder, tal. Só uma pausa, porque isso é verdade, tá, pessoal? Quando ele está dirigindo, realmente ele faz o outbound, que a gente chama aqui, que ele sai ligando para todo mundo, porque ele não tem o que fazer e fica ligando. Então, sabe aquelas empresas que ficam ligando para você? Acontece muito aqui na Sociedade de Arte de Atender com o Sayago. Aqui. O pessoal da nova geração costuma mandar muito WhatsApp, áudio. Eu sou mais de ligar e resolve logo. Então, para mim, é até um bom exemplo. Acho que valeu bem a pena o Carone ter trazido. O meu ponto de vista ao ligar é que eu quero resolver rápido. Às vezes a pessoa fica mandando um áudio, 2 áudios, 3 áudios. Eu não sou de mandar podcast, né? No áudio ali. Então, assim, eu ligo, cara, 1 minuto resolveu ali. Pedro, Carone, o Jeff ali. Então, essa é a minha perspectiva. Eu penso muito nisso quando tento entrar em contato. E acho que no telefone, quando os clientes ligam, também tem um pouco desse feeling que a gente espera deles. O que eu ia comentar só é que você falou que uma operação é mais sensível, né? Por que ela é mais sensível? Porque você tem um planejamento de demanda e cada pessoa só pode atender um contato de cada vez. Você não tem muitas manobras de produtividade numa operação de telefone. Diferente do chat, que você está atendendo lá 3, 4, 5 clientes, você pode atender 10 de uma vez. Não é que você vai atender com o mesmo esmero, né, os 10 clientes. Mas você consegue aumentar a produtividade, você consegue manobrar mais rápido uma operação de chat do que uma operação de telefone. Então, por isso que... normalmente, como a gente falou, o cliente espera um atendimento mais rápido no telefone. Então, possivelmente, num planejamento de demanda, né, de equipes ali que você tem que ter no atendimento, você tem que ter um buffer ali, que a gente fala, possivelmente para ter essas manobras ali. Uma outra forma é você treinar a equipe de chat parcialmente, né, uma parte da sua equipe de chat, para conseguir manobrar por uma outra operação de telefone, ou e-mail, ou seja lá o que for, para você conseguir ter opções de manobra caso uma crise aconteça. O que é uma crise? Um lançamento de produto que não foi avisado para a operação, né? Alguma coisa que deveria funcionar começou a dar problema, o site caiu da empresa, né? Os produtos sumiram, enfim, tem inúmeras coisas que podem... Um hacker invadiu o sistema de uma terceirizada ou de uma empresa, enfim, tem uma série de coisas que são incontroláveis e que a gente sempre precisa ter um plano A, B e C para a gente conseguir não deixar o cliente na mão, né? Então, é bem sensível mesmo o telefone nesse sentido, que a sua manobra ela é muito mais curta, então o seu planejamento tem que ser perfeito. O que vai em planejamento? Se a gente pode entrar nesse detalhe aqui, na verdade, ele, se eu fosse resumir, ele é, na verdade, assim, uma previsão de contato versus uma previsão de produtividade. Uma parte mais simples do negócio, né? Agora, dentro da produtividade estimada, você vai ter pessoas que faltaram, a sua produtividade vai cair. Pessoas que estão pouco produtivas naquele dia, a sua produtividade vai cair. Os motivos de contato daquele dia variaram muito, tive mais motivos complexos e, portanto, demorei mais para atender o cliente e minha produtividade também caiu. Então, essas coisas precisam ser planejadas né, de várias maneiras, de vários cenários diferentes, para você conseguir ter esse plano A, B e C, ter as cartas na manga para conseguir fazer as manobras adequadas ali no dia de caos, no dia de crise, né? E isso na prática, demanda um pouco de custo, um pouco de investimento. Você vai ter que ter um certo nível de ociosidade ou de buffer, que nem você comentou, que na prática, pelo teu planejamento ideal, não precisaria, mas você sabe que se uma crise ela pode acontecer, saiba que ela vai acontecer. Tipo, tem muita chance de dar errado, tem muita coisa que pode dar errado e elas vão dar errado. Então, ter esse planejamento, só que isso obviamente gera custo. Eu tenho que ter uma operação um pouquinho mais inchada em algum local para conseguir absorver essas demandas. Ou eu simplesmente vou aceitar que em determinados momentos eu vou ter um nível de serviço mais baixo. E aí eu coloco uma URA avisando que eu estou com menos agentes disponíveis, que eu estou com algum problema, que nananã.
E eu seto a expectativa com o meu cliente que naquele momento vai ter uma queda do nível de serviço que ele está acostumado. São escolhas, são estratégias e aí são decisões de negócio que são tomadas pelas lideranças. Mas o importante é conhecer a jornada, entender a expectativa do teu cliente, ter um bom planejamento e plano A, B e C do que você vai fazer quando tudo isso sai um pouco do controle. Na prática, a gente está falando, essa jornada, esses diferentes touch points que o cliente acaba tendo com você na hora da interação, são micro oportunidades de você aumentar a lealdade do teu cliente. Porque qual que é o ponto? Ele não gostaria de estar entrando em contato com você, mas se ele precisa e ele tem uma boa experiência, é mais um fator positivo na conta de relação com o teu negócio, com a tua empresa. Então, acho que olhar para essa jornada, olhar para um time de operações como oportunidade de construir lealdade a partir do momento que eu tenho uma operação eficiente, é o que traz um diferencial competitivo para a CX, né? É você ter esse olhar estratégico, ter esse olhar do que é o diferencial ali. Agora, se eu simplesmente dou um mau atendimento, o contrário é verdadeiro. Eu estou usando esse espaço para construir detratores e, eventualmente, aumentar o churn. Então... o cuidado que eu cito aqui como que eu posso dizer isso? Para os incentivos do operador não serem errados. Tá? No sentido de, se você cobra produtividade, você vai ter produtividade. A pessoa vai te entregar produtividade. Será que a produtividade é o que gera a satisfação? Então, será que aquele dia que está mais tranquilo, a pessoa não pode fazer um atendimento com mais calma, perguntar da sua vida, né, falar com o cliente, ter a empatia, trocar uma ideia, né, se conectar com quem está do outro lado da tela do telefone? Então, se você está cobrando por produtividade no mês, que vai ser a meta daquela pessoa, possivelmente ela não vai ter esse tempo para se conectar com o cliente. Claro que é um equilíbrio, né? Você também não vai falar, fica o tempo que quiser com a pessoa aí no telefone ou no chat. Mas, na medida do possível, tem que ter esses momentos também de, cara, hoje está mais tranquilo, aproveitem, falem com os clientes, conversem, puxem assunto, porque é isso que um pouco que aproxima a empresa dos seus clientes, sabe? Que ela sente que, de fato, a pessoa que está ali não é simplesmente para responder as dúvidas dela, que é, de fato, uma pessoa que está do outro lado, que também tem uma vida, que também possivelmente tem os mesmos gostos. A gente via isso bastante no Nubank, cara, a gente tinha, enfim, várias formas de acompanhar isso, mas, a pessoa gostava de viajar para o Rio de Janeiro, né? E, eu também sou do Rio de Janeiro, aí ela se conecta, começa a conversar do Rio de Janeiro, da época que eu morava lá. Então, assim, tem que ter esses momentos também. Obviamente que não é num cenário de crise, vamos lá, atende todo mundo, pelo contrário, é no dia que você planejou uma demanda e ela não veio. Esse é um problema? Depende do ponto de vista. Se você planejou uma demanda, possivelmente você está colocando um custo indevido ali, mas de alguma maneira, se essa demanda não veio, porque a melhoria foi feita, alguma implementação que você alinhou com as áreas envolvidas foram implementadas, e essa melhoria foi até melhor do que você imaginava. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado e quem está lá liderando a operação tem que ter essa senioridade, esse ponto de vista de gestão, saber, né, ter um olhar, assim, uma visão estratégica, eu diria, sair do tático um pouco. Claro que a gente tem que ir para o tático, mas tem que voltar para o estratégico, às vezes, para raciocinar e ver o melhor momento e orientação que você tem para a sua equipe ali na hora. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cobrir bem o que é a jornada de cliente quando ele precisa da interação e canais de contatos e como preparar, ter uma gestão operacional para entregar um bom nível de serviço. Óbvio que a gente não entrou no detalhe aqui de métricas, cálculos, como fazer. Para isso, a gente teve um primeiro podcast, que inclusive está no YouTube, onde a gente falou muito da teoria das 8 engrenagens. A gente passou por cada uma das engrenagens e uma delas... duas delas, uma é canal de contato, a outra é gestão operacional, onde a gente explorou isso com muito mais detalhes, então fiquem à vontade para lá. É um episódio um pouquinho mais longo, mas a gente fez uns cortes, procura no YouTube lá que tem a parte específica de gestão operacional, que pode ser super útil. E temos bastante conteúdo também no nosso Instagram, @artedeatender, no LinkedIn da Arte também. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, recebendo feedbacks, recebendo sugestões do que a gente pode abordar.
Não, eu queria falar assim, baixem nosso e-book, tá? Porque é uma forma que a gente tem de se comunicar com vocês também. Quando a gente lançar novos conteúdos, novos cursos, né, que a gente vai estar em algum evento, alguma coisa, a gente vai sempre avisar na medida do possível por e-mail. Então, é uma forma de você ler um conteúdo agradável e grátis, sobre o CX, sobre teoria das 8 engrenagens, mas também deixar o seu contato com a gente para a gente ir conversando ao longo desse relacionamento. Já tem muita gente ligando aqui, querendo saber já. O que é? O telefone do Boninho. Aqui, o telefone do Boninho tocou. Aqui. É o Big Fone. Já o pessoal tá mandando aqui o nosso Insta, o YouTube, então procurem lá os nossos canais de contato. E como o Pedro falou... É energético mesmo. Cara. Eu acho que tem alguma coisa nessa lata aí. Não é pitu, não, né? Pessoal, muito obrigado. Valeu por quem acompanhou e vamos buscar cada vez mais trazer conteúdos ricos sobre CX aqui no canal. Valeu, um abraço. Se cuidem. Tchau.